Olá, seja bem-vindo ao Academia. Trabalhar longe do escritório e no conforto de casa é o desejo de muita gente. Evitar o deslocamento diário é uma boa opção? De que forma o trabalho à distância pode beneficiar empresas e funcionários? O que mudou com a reforma trabalhista? Este é o tema do programa de hoje. A dissertação é da mestre em Direito das Relações Sociais do Trabalho, Fernanda Rocha. A saúde do trabalhador e a duração do trabalho. Os desafios do teletrabalho. Dissertação de mestrado apresentada como requisito parcial para a obtenção de grau de mestre em Direito das Relações Sociais do Trabalho pelo Centro Universitário, o DF, sob a orientação do professor doutor Maurício Godinho Delgado. Cada vez mais comum, o teletrabalho, também conhecido como home office, é requisitado por profissionais que preferem exercer as atividades longe da empresa. A pesquisa analisa a regulamentação desse modelo de trabalho e discute as garantias do trabalhador, como o direito à saúde. E para debater o assunto aqui conosco estão Márcio Sávio Cavalcante Lobato, doutor em Direito, Estado e Constituição, e Paulo Roberto Lengruber Ebert, doutor em Direito do Trabalho e Seguridade Social. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Muito obrigada pela presença de vocês. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada por trazer sua pesquisa aqui para a gente. Obrigada. Bom, vamos começar, então, a nossa discussão falando um pouquinho sobre o histórico do teletrabalho e o foco do seu trabalho. Ok. O teletrabalho, ele é um gênero, né? O home office, o trabalho em domicílio são espécies de teletrabalho. A ideia central do teletrabalho é um trabalho realizado à distância, longe do estabelecimento físico da empresa. O teletrabalho, ele já vem se desenvolvendo há muitos anos. E o meu foco é estudar e entender a regulamentação desse teletrabalho, pensando nos modelos de gestão da produção atuais. Então, eu fiz uma pesquisa pensando em como o teletrabalho é aplicado nos modelos de gestão que nós temos implementados, principalmente no Brasil, e com foco no tempo e na saúde do trabalho. Então, eu analiso como o teletrabalho impacta a saúde do trabalhador e o tempo do trabalhador, que, na minha visão, são os dois pontos mais importantes de impacto dentro do teletrabalho para o trabalhador teletrabalhador. É um modelo de trabalho aceito no Brasil? Ele é aceito. Aceito que eu digo assim, pela nossa cultura, ou as pessoas ainda têm muita resistência? Há uma resistência, mas principalmente em atividades intelectuais, ele vem sendo muito aceito. O grande problema é a falta de informação, ao meu ver, em relação ao teletrabalho, porque, a priori, ele parece seduzir, né? Ele parece muito interessante, trabalhar em casa. Para o trabalhador, à primeira vista, isso pode parecer só positivo, mas a gente começa a perceber que há pontos de negatividade a depender da regulamentação que o Estado implementa para aquele teletrabalho. Então, muitas vezes, o teletrabalhador ele não tem um controle do próprio tempo, ele não consegue separar o que é vida privada do que é trabalho, então gera um problema de conexão ininterrupta em relação ao trabalho. A família, às vezes, é muito impactada pelo teletrabalho e aí a gente começa a perceber alguns impactos na saúde, inclusive doenças psíquicas que surgem desse novo modelo de total ausência de desconexão do trabalhador quando está nesse novo sistema de teletrabalho moderno, digamos assim. A medição do tempo é um dos focos, né, do seu trabalho. Sim. Existem hoje alguns aplicativos, né, modernos que medem esse tempo, mas ainda é uma barreira, né? O que você fala no seu trabalho e o que diz a legislação sobre a medição desse tempo? O grande problema é que a legislação ela é muito vaga em relação ao teletrabalho, e aí, mais especificamente, pensando na reforma trabalhista, o eixo central da reforma trabalhista foi desvincular um pouco o trabalho do emprego, né, as relações de trabalho dessa relação de emprego protegida. E aí eu faço muito na minha dissertação cotejo, tanto entre o dispositivo constitucional, as convenções internacionais, em especial da OIT, que o Brasil ratificou, e a regulamentação trazida pela reforma trabalhista. O grande problema, ao meu ver, é que, não obstante a reforma trabalhista tente separar um pouco o emprego da relação de trabalho,
O artigo 7º da Constituição, logo no seu inciso 1º, diz que a relação de emprego ela tem que ser protegida. Então, eu defendo que nós não nos esqueçamos de que o trabalho é um gênero, mas a relação de emprego é uma espécie que precisa ser mantida e precisa ser repensada. A reforma trabalhista, ela utiliza como bandeira a modernização, a flexibilização e a desregulamentação, que têm conceitos distintos e muitas vezes o trabalhador não consegue compreender o impacto de cada termo desses dentro da reforma trabalhista. Especificamente em relação ao teletrabalho, houve uma desregulamentação. Apesar de você ter ali uma regulamentação prevista, é até um paradoxo, um artigo agora, um capítulo da CLT que fala do teletrabalho, na realidade a reforma trabalhista tirou o teletrabalhador da proteção do tempo do trabalho, como se agora ele não tivesse mais que ter um controle do tempo do trabalho e sim apenas um controle da produção. Só que o que nós vemos da prática é que o empregador jamais abrirá mão de controlar a produção do trabalhador. E quando você desvincula a produção do tempo do trabalho, você tem um prejuízo imediato para o trabalhador. Porque muitas vezes o trabalhador ele passa a ser o único gestor do seu tempo, acaba trabalhando mais do que o limite constitucional de 8 horas diárias e 44 horas semanais e se perde dentro dessa flexibilização, digamos assim, ele se perde e acaba prejudicando a sua própria saúde. Infelizmente, o impacto disso a gente só percebe a longo prazo. Seria uma espécie de trabalho por produtividade? Como a reforma trabalhista ela é muito recente, talvez seja temerário eu afirmar isso, até porque a tendência, se fôssemos pensar aí numa hermenêutica constitucional, a ideia é de que, mesmo que seja o teletrabalhador, mesmo que ele não tenha essa proteção legal do controle de jornada, a tendência é que a interpretação obedeça aos ditames constitucionais e que o teletrabalhador acabe, de alguma maneira, tendo esse controle do tempo. Mas a intenção e a letra fria da lei pode trazer essa interpretação de apenas um trabalho por produtividade. E é aí que eu entendo que há um perigo, digamos assim, que o direito do trabalho vai ter que criar limitações para que nós não cheguemos a esse ponto. Ok, Fernanda. Okay. Vamos agora para a participação dos nossos debatedores. Márcio, por favor. Primeiro, gostaria de agradecer aqui a TV Justiça ao convite. É um prazer estar aqui com vocês nesse debate de um tema muito especial e importante, né, na concepção de um novo trabalho. E parabenizar a Fernanda pela dissertação, uma brilhante dissertação, e que você conseguiu, de forma muito didática e brilhantismo, abordar todos os aspectos que é importante das relações de trabalho a partir da Constituição. É sempre bom a gente lembrar que essa nossa Constituição ela é fruto da participação da sociedade no processo constituinte de 87 e 88. E a sociedade quis trazer uma proteção do trabalho maior, né? Então, a nossa participação, a nossa Constituição, desde o preâmbulo da Constituição, artigo 1º, 3º, o artigo 170, como muito bem você coloca, o 193, 202, que traz uma proteção social, ele coloca que o trabalho precisa, ela vem primeiro do que a iniciativa privada. Então, o valor social do trabalho é um valor fundamental, né? Então, por isso que nós podemos falar que a ordem social, na ordem social, o trabalho é a base, né, para que seja efetivada a iniciativa privada. Ou seja, essa ordem social, o trabalho humano, é o fundamento para a ordem econômica. Então, não há ordem econômica se não respeitar o trabalho humano e a valorização do trabalho. E nesse ponto que eu acho que é importante a sua dissertação, que ela conseguiu abarcar, por exemplo, o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, que traz a proteção internacional dos direitos humanos, né, com a Convenção 155, como você coloca. A questão que eu quero te colocar e que eu acho que você pode trabalhar muito é porque nós estamos num ambiente de trabalho. Esse ambiente de trabalho é protegido constitucionalmente. O artigo 202, a ordem social também, no artigo 192, 193. E aí, se é um ambiente de trabalho constitucionalmente protegido, como é que eu posso fazer uma leitura constitucionalmente adequada do artigo 611b,
que quer retirar da Constituição a proteção, quer dizer, a reforma trabalhista quer retirar a proteção constitucional do meio ambiente do trabalho. Como é que você consegue fazer, como é que a gente vai fazer essa leitura constitucionalmente adequada para não subverter a ordem constitucional? Obrigada. Antes até de responder, eu queria agradecer a presença dos debatedores, muito me engrandece. Queria agradecer também, aproveitar aqui o meu orientador, que muito colaborou com uma generosidade tremenda para que essa dissertação e a pesquisa fosse realizada. E, em resposta ao professor, o artigo 611b, né, inserido aí na CLT pela reforma trabalhista, ele traz no seu parágrafo único uma disposição que chama muita atenção aos olhos dos operadores do direito do trabalho. Ele desvincula, no seu parágrafo único, o direito do trabalho, o tempo do trabalho, à saúde do trabalhador. Algo que já era claro, pacífico, e não só pelo direito, mas nós importamos da ciência médica essa noção de que o tempo do trabalho, ele é uma medida de saúde e segurança. O TST já vinha com uma jurisprudência pacífica e muito tranquila nesse sentido, ao dizer que você não pode flexibilizar tempo do trabalho, porque isso é uma garantia de saúde do trabalhador, né? A nossa Constituição de 88, ela traz uma proteção ampla à saúde do trabalhador, ao meio ambiente do trabalho, de uma forma muito elogiável, inclusive, e a reforma trabalhista traz essa disposição dizendo que, para fins de negociação coletiva, o tempo do trabalho ele não é mais considerado uma norma de saúde e segurança do trabalhador. Pensando no controle de constitucionalidade, controle de convencionalidade, é muito difícil aplicar essa norma trazida pela reforma trabalhista. Ao meu entender, ela tem que ser interpretada da maneira mais restrita possível, porque nós não podemos fechar aos olhos a proteção que a Constituição dá à saúde do trabalhador. E sem proteger o tempo, né, do trabalho, o tempo socialmente necessário, lembrando sempre que tempo de trabalho não é só o trabalho efetivo, é o tempo de descanso, é o tempo de repouso, as férias. Então, pensando nesse sentido, eu acho que a interpretação que deve ser dada é a mais restrita possível a essa nova regulamentação especificamente. Ok. Faremos agora uma breve pausa na nossa conversa. A gente volta no segundo bloco com mais informações sobre o teletrabalho. Não saia daí, é já já. O Academia está de volta e hoje o assunto debatido é o teletrabalho. Agora, no segundo bloco, a gente volta com a participação do nosso segundo debatedor. Paulo, por favor. Quando eu li o trabalho da Fernanda, me veio à mente a importância que a Constituição dá ao trabalho humano, no contexto da dignidade da pessoa humana, no contexto do valor social do trabalho e no condicionamento da ordem econômica em função do trabalho. E, além disso, a nossa Constituição, ela conceitua e prioriza o meio ambiente do trabalho adequado. E o meio ambiente do trabalho, conceitualmente falando, ele envolve todos os fatores relativos à organização da produção. E em relação ao teletrabalho, nós presenciamos aí uma situação de limbo, na medida em que nós estamos, ao mesmo tempo, em um ambiente de trabalho e, ao mesmo tempo, no ambiente doméstico, no ambiente que seria o domicílio do empregado. Então, diante disso, surgem dúvidas em relação a até que ponto o empregador seria responsável pela organização dos fatores de produção, até que ponto a gente está tratando de questões relativas ao ambiente de trabalho, por exemplo, exemplo muito prático, a questão da ergonomia, né? Até que ponto o empregador pode ser responsabilizado por danos decorrentes de um mobiliário inadequado, até que ponto ele pode ser responsabilizado pela gestão do tempo. Enfim, é um ambiente que mistura elementos de organização dos fatores de produção a cargo do empregador e, ao mesmo tempo, elementos inerentes ao domicílio do empregado. Então, eu gostaria de provocar a Fernanda no sentido de que até que ponto, né, a gente pode tratar o teletrabalho como um problema laboral-ambiental e até que ponto
o ambiente domiciliar pode vir a limitar a atuação do próprio Estado em relação à tutela desse meio ambiente do trabalho. Lembrando que o meio ambiente do trabalho, em sentido amplo, é um bem tutelado pela Constituição Federal. Obrigada, professor Paulo. As perguntas, eu sempre brinco que depois da banca e depois das perguntas, sempre surge uma nova dissertação, porque são ideias e provocações que vão enriquecendo o trabalho. A pergunta é muito interessante, pensando na evolução do trabalho. A grosso modo, se fôssemos pensar em espaço do trabalho, nós tínhamos a fábrica, logo depois nós tivemos a empresa e agora nós temos o trabalho em casa. E pensando em Taylorismo, Fordismo, Toyotismo, pós-Toyotismo, que é o sistema, digamos que, em geral, na maior parte das profissões nós estamos inseridos, o trabalho em casa, ele não pode ser pensado como um trabalho em que só o empregado é responsável. O teletrabalho, ele foi surgindo e a reforma trabalhista, ao meu ver, perdeu uma excelente oportunidade de fato, regulamentar o teletrabalho. A regulamentação que a reforma trabalhista trouxe deixa um pouco solto sobre como vai ser realizada essa gestão do local, do espaço do trabalho, né? Tanto é que a reforma trabalhista traz a ideia de que é o trabalhador que, depois de ser informado pelo empregador sobre quais são as condições de saúde e segurança, é o trabalhador que passa a ser responsável pela sua saúde e segurança naquele espaço casa. E se formos pensar no sistema constitucional, não faz sentido, porque você não pode transferir totalmente ao empregado a responsabilidade pelo seu local de trabalho. O trabalhador muitas vezes não tem conhecimento sobre ergonomia, muitas vezes o trabalhador ele não vai querer investir o próprio dinheiro, o salário, em um equipamento adequado, em uma cadeira, uma mesa na altura adequada. E a reforma trabalhista deixa para livre negociação entre empregado e empregador, e livre negociação, eu sempre digo, com muitas aspas, porque na prática nós percebemos que essa livre negociação em um sistema em que a demissão ela é permitida de forma injustificada, acaba que não há de fato uma livre negociação. Essa livre negociação pode permitir que o empregado seja o único responsável pelo maquinário, pelo equipamento, pelo espaço de trabalho. E nós sabemos que muitas vezes o trabalhador não tem um local na sua residência à prova de som, em que ele possa ficar isolado, em que ele não tenha contato com os outros ambientes da casa. E por mais que nós estejamos numa sociedade hiperconectada, né, da multitarefa, nós precisamos lembrar que a Constituição sabiamente traz a dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado Democrático de Direito. Porque o ser humano ele não é máquina. O trabalhador ele não está preparado e ele é fisiologicamente impossível você esperar que o trabalhador atue como máquina, né? O trabalhador ele precisa ter o tempo de descanso, ele precisa pensar na sua ergonomia. Então, eu entendo que nós tenhamos aí no direito do trabalho um grande desafio, e principalmente para o judiciário, em relação à interpretação que vai dar para essa norma. Porque a reforma trabalhista deixou em aberto e eu entendo, por exemplo, que você configurar um acidente de trabalho no teletrabalho vai ficar cada vez mais difícil. E isso pode ser um perigo para o trabalhador. O trabalhador pode ser o único responsável pelo acidente de trabalho que ele venha a sofrer, por exemplo. E o interessante que você coloca, quando você faz na sua dissertação essa relação entre o trabalho, o tempo e o direito, né? No teletrabalho especificamente, a gente vê essa tentativa, quer dizer, num ambiente obscuro como nós estamos vivendo hoje, de subverter essa questão do controle da jornada, né? Porque, por mais que sejamos na pós-modernidade, com a tecnologia em alto avanço, você usa a tecnologia como uma forma de aumentar a produção e o ganho do capital, mas não quer utilizar essa mesma tecnologia para garantir o controle de jornada. Porque quando eu tenho teletrabalho na internet, em casa, da mesma forma que o empregador pode controlar a minha produção em teletrabalho, ele pode controlar a jornada. Então, também desvirtua o entendimento constitucional de que o teletrabalho não tem condições do controle do tempo, né? Então, o tempo e o direito é fundamental. E aí que a questão que eu coloco para você
trabalhar novamente sobre isso. Como fazer essa relação entre o tempo e o direito e esse controle dentro de uma relação de conexão que não se faz, porque o ambiente de trabalho não é mais só no local da empresa, mas ele se transfere para o local doméstico. Como eu fazer esse controle para não perder e não trazer um enriquecimento ilícito da ordem econômica? Quando o teletrabalho e a reforma trabalhista traz a ideia de desregulamentação da jornada, do tempo do trabalho, traz de fato esse argumento que é falacioso de que no teletrabalho não é possível o controle. Eu brinco que no teletrabalho, na verdade, o empregador está onipresente, ele pode estar presente o tempo inteiro. E é possível que a tecnologia seja utilizada, sim, para que haja esse controle. Inclusive, com a tecnologia, a promessa da Revolução Industrial e da Revolução Tecnológica é de que trabalharíamos menos. E o que nós percebemos é que nós estamos trabalhando mais, mesmo com toda a tecnologia que vem sendo implementada, o que é um grande paradoxo. Então, ao meu ver, de fato, no teletrabalho é possível, sim, que o tempo seja completamente controlado, fiscalizado, como fisicamente nós temos essa possibilidade. Existem várias formas. Sim. Né? Professor Paulo, por favor. Um ponto que é muito forte na sua dissertação, com o qual eu concordo plenamente, é no sentido que você ressalta, né, da necessidade de regulamentação adequada do teletrabalho. Até porque a reforma trabalhista não concretizou de maneira adequada aquele mandamento constitucional que está lá no artigo 6º, né, de assegurar o direito à saúde, ao lazer, e também no artigo 7º, inciso 22, de proteção contra os riscos laborambientais. Justamente em relação a esse ponto da regulamentação, é um ponto que me preocupa na medida em que, pelo que nós vemos aí no cenário de globalização econômica, em que nós temos uma realidade hoje que não é de ficção científica, é a realidade mesmo do teletrabalho em uma relação de subordinação com empregadores que estão inclusive fora do país. Essa é a realidade, isso acontece hoje no Brasil. Então, isso me causa preocupação na medida em que o Estado, por si só, ele não vai ter condições de regulamentar de maneira isolada os problemas inerentes ao teletrabalho. Vai ser preciso, em algum momento, se já não é o caso, de se buscar uma regulamentação internacional desse tema. Então, gostaria de saber a sua opinião sobre o assunto e se você consegue vislumbrar alguma solução no plano da OIT, de repente até mesmo no plano dos tratados multilaterais de comércio, porque a tendência nesse cenário de globalização é uma tendência de anomia, de total desregulamentação no plano internacional. Obrigada, professor. Eu entendo que esse é um desafio do direito do trabalho muito além do teletrabalho, essa regulamentação mundial. Cada vez mais nós percebemos que o trabalho está sendo mundializado e a produção também, e você acaba tendo uma necessidade de adequar as legislações e por meio de convenções internacionais, em especial, para que você consiga ter uma concorrência empresarial leal, digamos assim. No entanto, esse desafio ele não é só do teletrabalho, eu acho que é para todos os ramos do direito do trabalho, né, para todas as verbas trabalhistas, digamos assim, mas especificamente em relação ao teletrabalho, eu imagino, e como conclusão, inclusive, do meu trabalho, eu entendo que se pensarmos nos princípios que a OIT traz, que são princípios que focam no homem, nós já vamos ter uma boa regulamentação ou uma boa diretriz, pelo menos, para conseguir interpretar as regulamentações que estão surgindo. Nós não podemos esquecer que o homem não é máquina. E quando você tira a regulamentação do trabalho, o tempo da regulação do trabalho, como parece ser a intenção da reforma trabalhista, e foca apenas na produtividade, o trabalho do homem ele passa a ser quantificado como de qualquer máquina. No entanto, nós temos a centralidade da pessoa humana, a centralidade do trabalho dentro do nosso sistema constitucional e aí, inclusive, em respeito às convenções da OIT. Por isso que eu defendo a importância de se manter o controle do tempo do trabalho também no teletrabalho, para que você garanta que o homem não seja só cobrado pela sua produtividade. O homem ele precisa descansar, por isso que eu defendo tanto o direito à desconexão, né? Trago, inclusive, autores na minha dissertação
que trabalham muito bem esse tema aqui no Brasil, como a professora Valdete, por exemplo, e o direito à desconexão é um fruto do direito do lazer, ao lazer que está no artigo 6º da Constituição. E pensando nesse tempo socialmente necessário, que é uma expressão que eu utilizo na minha dissertação, eu defendo que qualquer regulamentação ou qualquer interpretação que seja dada ao teletrabalho foque nessa ideia de que o homem não é máquina e o trabalho do homem não pode ser medido como o trabalho da máquina. Até porque as facilidades tecnológicas nos induzem a essa não desconexão, né? A você estar ali com acesso o tempo todo ao tablet, ao computador, ao celular mesmo. Só para completar, porque quando o legislador pensa no social e pensa no trabalho humano, ele regulamenta. Na França, o direito à desconexão foi regulamentado, quer dizer, o processo legislativo lá determinou a desconexão. Então, ao contrário do fundamento também de que a regulamentação inibe o contrato de trabalho, pelo contrário, a regulamentação vem trazer a humanidade no trabalho e a igualdade entre os diferentes, que é o capital e o trabalho, né? Tá certo. Fernanda, muito obrigada pela sua presença na academia. Parabéns pela pesquisa. Boa sorte no doutorado, porque tem muito assunto aí pela frente. Obrigada. Espero. Obrigada. Obrigada também aos debatedores, Márcio e Paulo. E o Academia chega ao fim, mas a íntegra do programa está disponível na internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou entre em contato com a nossa produção para enviar uma sugestão de tema. O e-mail é academia@stf.jus.br. Você segue agora com a nossa programação. Tchau!